Vamos prosseguir estudando sobre o problema da mochila que não tem limites agora, né? O diferente do Zero One, aqui a gente pode usar uma quantidade ilimitada de itens. E se vocês verificarem, eu quero maximizar a mesma coisa, eu estou sujeito à mesma coisa, contudo o meu xi agora pertence aos inteiros e maior ou igual a zero. Tem um erro aqui, tá? Porque eu posso não utilizar algum item, então é maior ou igual a zero. A definição da tabela é a mesma, o caso base é o mesmo, a recorrência é a mesma. O que mudou aqui foi que o xi não é mais 0 ou 1, tá? E a gente vai fazer o processo na tabela e entender como é que a gente modifica o código para fazer com que funcione. Vamos lá, aqui a gente tem o mesmo conjunto de itens, tá? Aqui é o mesmo peso, mesma capacidade, só que agora, em vez de eu poder usar só um, eu posso usar vários, tá bom? Então, para a primeira interação, vejam que eu já não tenho tudo 1, como a tabela anterior. O que eu estou fazendo aqui? Com capacidade 1, eu só consigo usar um 1, a quantidade é limitada, tá? Mas o peso da mochila ainda permanece. Então, 1 menos 1, 0, da última interação, mais 1, 1. Mesma coisa, com 2, eu consigo usar 1, né? Na última interação eu tinha 0, então vou usar, vai ter 1 de novo. Com 2 aqui, eu consigo ter um peso 3, né? Então, 3 menos 3, 0. Mais 2, 2. 2 permanece, 5, chega no 9, vira 10 e avança, tá? Isso aqui é uma forma de se fazer. O que eu estou fazendo? Estou considerando o melhor da última interação e testando todos os itens em cada W. Utilizando dois itens novamente. Ora, com capacidade 1 e um item só consigo 1. Mas com capacidade 2 e 2 itens eu consigo 2. Pô, Alex, mas o 2 aqui tem peso 3 e você está com capacidade 2 ainda. Tá, mas eu consigo usar duas vezes o 1. 1 tem peso 1. Quando eu venho aqui para cima, né, eu tenho outro 1 que foi o melhor que eu tinha. 1 mais 1 igual a 2. Mesma coisa aqui. 1 mais 1 igual a 2. Aqui eu vou ter 1 mais 1 igual a 3. 1 mais 1 igual a 3. Que é maior do que o próprio 2. Já chega aqui. 1 mais 2 é igual a 3, né? Só que eu estou no 6. O 2 tem peso 3, então 6 menos 3 é 3. Qual é o melhor? 2. Se eu repetir o 2 aqui, eu tenho 4. Então é 4, 2, 0. Se eu pular de 3 em 3, tá vendo? 0. Na outra interação eu usei um 2, que tem peso 3. Nessa interação de novo eu usei mais 3 de peso e eu tenho 4. Então com dois itens, podendo eles ser repetidos ou não, eu consigo fazer 4. O mesmo vai valer para os outros. Então, quando eu chego no 7, eu tenho 5. Quais são as minhas possibilidades? 7 menos 1 que é 6, 2 mais 1 que é 3. É menor do que 5. A outra seria 7 menos 2 que é 5. Na última interação a gente achou 2. 2 mais 2 é 4, é menor do que 5. A gente vai fazer esse processo para todos os outros elementos. Quando chegar aqui no final, por exemplo, a gente vai ter o 10, que tem peso 9. 13 menos 9 é 4. Quem é que está no 4? 2. 10 mais 2, 12. E aí a gente tem aqui dois itens sendo utilizados, repetidos ou não. Se eu for para 3 itens, eu vou achar 13 no final. Se eu for para 4 itens, eu ainda vou achar 13 por enquanto. A resposta para esse problema vai ser 14. A resposta dele vai ser o 10, que tem peso 9, vai sobrar 4. E na próxima interação o 4 vai ser 4 aqui. Então 10 mais 4 vai dar 14. Tá bom? O que eu fiz aqui? Eu estou testando usar itens cada vez, e para cada peso eu estou repetindo todos os itens nele, seguindo a nossa restrição de que o peso do item tem que ser menor do que a capacidade que eu tenho do determinado momento. Só que tem alguns problemas, né? Eu não sei exatamente quantas iterações vai levar para chegar na resposta.
E eu vou precisar de 3 laços de repetição, porque eu preciso de um laço de repetição para todos os itens, para esse cara aqui, né? Eu preciso de um laço de repetição para a quantidade de iteração, que eu preciso descobrir quem é. Eu preciso de um laço de repetição para percorrer todos os pesos, e eu preciso de outro laço de repetição para cada elemento eu testar todos os itens novamente. Isso torna a solução com um espaço de tempo muito maior do que o necessário. A gente consegue reduzir observando o fator. Concorda que cada vez que a gente passa para a próxima linha, a gente só depende da anterior? E diferente do 0 ou 1, a gente não precisa se preocupar se eu estou usando o mesmo item 2 vezes. São 2 condições que fazem com que a gente transforme esta tabela nesta daqui. Ou seja, eu vou mudar a estratégia. Eu vou ter uma matriz linha apenas. Tá? Então eu vou percorrer ela uma vez só. Cada vez que eu percorro cada W, eu vou testar todos os itens para ele. Só que em vez de comparar com a linha anterior, porque não tem outra linha, eu vou comparar com o elemento anterior. Então vamos fazer aqui para a gente esclarecer isso. O caso base continua válido, ou seja, se eu tenho 0, eu só consigo fazer 0. Se eu tiver 1, quais são os valores que são menores do que 1? Apenas o primeiro, né? Que é o valor 1 com peso 1. Então o menos 1 é 0, que é o valor 0 somado com 1, dá 1. Até aí correto. Qual é a outra coisa que eu vou fazer? Eu vou testar se o elemento anterior é melhor do que o que eu tenho. 0 é maior do que 1? Não, então eu mantenho 1. Quando eu estou fazendo isso aqui, perceba que para trás aqui, ó, nem o 0 nem o 1 vão mudar mais. Esse 0 e 1 já representam os melhores de todas as linhas que eu venha a ter para trás. Olha nessa tabela aqui, tá vendo? Que eu falei que o 1 foi propagado. Então, esse 1 não vai mudar mais aqui. Então a gente não precisa gerar várias linhas de uma matriz para poder validar isso, devido à invariante desse problema. Com tamanho 2, tem alguém menor do que tamanho 2? Apenas 1. Então 2 menos 1, 1. Tem o valor 1, 1 mais 1 é 2. 1 é maior do que 2? Não, então permanece 2. Bom, chegamos numa mochila de capacidade 3. Usando 3, ou pelo menos tentando utilizar 3, quais são os que são menores ou igual a 3? O que tem peso 1 e peso 3, que é o valor 1 e 2. Vou testar com o 2. 2 tem peso 3, 3 menos 3, 0, 0 mais 2 dá 2. Só que se eu pegar o 1 e subtrair do 3, eu vou cair na posição 2. 2 mais 1 é 3. Então, 3 é maior do que 2, eu fico com 3. Na posição 4, eu vou ter o 3, que tem valor 2. Então, vai ser 2 mais esse 1, que dá 3. Só que se eu usar o 1 de novo, 1 menos 4 é 3, que tem valor 3, mais 1 dá 4. Vou ficar com 4 de novo. Se vocês olhassem isso, vocês poderiam pensar, então a melhor resposta é claro, vou usar o 1 13 vezes, né? Vou usar o 1 13 vezes. E aí é que está a questão da programação dinâmica. A gente não vai assumir que as melhores respostas daqui vão continuar sendo melhores aqui. A gente vai descobrindo. Então, para o 5, novamente, tem alguém menor do que 5? Não, é só o 1. Né? 1 menos 5, 5 menos 1, 4, mais 1 dá 5. Eu tenho o 2, que cairia no 2 aqui, né? 5 menos 3 é 2, 2 mais 2 é 4. Vou ficar com 5. Vou para a posição 6. 6 menos 1, 5. Tem valor 5 mais 1 dá 6. O 2 vai cair aonde? Vai cair no 3. 3 mais 2 dá 5. Então, vou ficar com 6. No 7, apareceu agora disponível o 5. Então, se eu fizer 7 menos 7, 0. Mais 5 dá 5. Aí eu vou testar com 1. 7 menos 1, 6. Que tem valor 6. Mais 1 dá 7. 7 é melhor do que 5. Vou ficar com 7. 7 menos 3, que é do 2, vai dar 4. 4 mais 2 é 6. 7 é melhor, então eu fico com 7. 8.
8, eu vou começar pelo 5, né? 7, 8 menos 7 dá 1, 1 mais 5 dá 6. Novamente, o melhor ainda é somar mais 1, vai dar 8. Entrou 9 na jogada, né? Que tem valor 10. Agora, 9 menos 1 é 8, que tem valor 8, mais 1 é 9. Só que o próprio 10 tem peso 9 também, então eu vou ficar com 10. Olha o pulozinho que deu. Agora, eu não consigo botar dois 10 aqui, né? Porque daria 18. Qualquer outra combinação, olha, qualquer cara para frente aqui vai somando de 1 em 1. O que a gente tem aqui? Menos 3, que dá 7, mais 2 dá 9. Não vai conseguir pular. 5, que tem peso 7, do 10 vai para 3, vai dar 8. Não vai conseguir pular. Então, aqui vai ser 11, porque a gente vai somar primeiro. Aqui vai ser 12, né? Porque não tem nenhuma outra combinação que vai dar mais, além do que somar mais 1. Mesma coisa para o 12, a melhor coisa é usar o 1, 13. E a mesma coisa para o 13, a melhor coisa é usar o 1, 14. Então, nossa melhor resposta para o mesmo conjunto, agora não limitado, é 14. Lembrem que nossa resposta anterior foi 13, quando eu poderia usar uma de cada. Então, os dois algoritmos são diferentes, podem dar respostas diferentes para o mesmo conjunto. É importante estar atento a isso. Tá? Então, isso aqui nada mais é do que uma compressão de todas aquelas linhas que a gente fez e que restariam a ser feitas no slide anterior. Beleza? O código, como eu citei. Agora, percebam que basicamente o que acontece no código é que o código está invertido. Antes, para cada item, eu rodava todos os pesos. Agora, para cada peso, eu rodo todos os itens. Esses dois laços foram invertidos. A condição é a mesma. E a única diferença aqui é que, em vez de eu olhar para a dimensão anterior, né, para a linha anterior, eu estou olhando para trás da mesma linha, porque ela não vai variar mais. Né? Eu já garanti que aquela parte é a melhor resposta. É invariante, não varia. Né? Se mantém em verdade durante o resto da execução. Então, a gente não precisa de linhas extras para poder fazer o problema da mochila não limitada. A resposta continua dp de w. Todo o resto permanece bem similar. E aí vamos falar de mais uma variação do problema da mochila, que é o subset sum. Aqui queremos descobrir se, dado um conjunto S, existe um subconjunto cuja soma dos seus elementos é igual a T. Então a gente quer encontrar A que está contido em S, de tal forma que a soma dos elementos seja T. Por que é uma variação do knapsack? Quando a gente faz o problema da mochila, a gente está encontrando todas as possíveis somas, só que ela está sujeita à limitação da mochila. Neste caso aqui, a gente não tem limitação, é como se nossa mochila fosse infinita. E a gente quer saber, e aí a gente não quer mais saber qual é o máximo. O máximo é trivial, é somar tudo. A gente quer saber se um determinado valor vai aparecer pelo meio. Então, é uma pequena transformação do problema, mas resolvido de maneira similar. Nossa tabela vai dizer que se dp de S significa se a soma S é possível utilizando I itens. Neste caso aqui, a gente vai simplesmente iterar por todos os itens e na última linha a gente vai ver quais são as somas possíveis, né? Mas é só para dar uma visão um pouco de como raciocinar a solução. Do outro lado, o caso base é dp de S é true quando S é zero, ou seja, se eu não tenho soma nenhuma, eu consigo sempre fazer a soma zero. E aí a recorrência vai ser que dp de S é igual ao dp de I menos 1S, lembra? A mochila é exatamente igual. Ou dp de I menos 1 S menos o elemento atual, caso S seja maior do que AI menos 1. A diferença aqui é que a gente não quer o máximo. Lembra que eu falei? A gente não quer somar o máximo do valor porque é trivial, é só somar tudo. A gente quer saber se é possível fazer a soma. Observem essa recorrência e a recorrência da mochila. Elas são
extremamente similar. Só que em vez de eu usar o peso, eu quero saber se aquele valor existiu pelo meio em algum momento. E também eu quero manter a invariante, que é, se eu fiz esse valor antes, eu consigo fazer depois também. Sempre S sendo maior do que o valor, né? A soma sempre sendo maior do que o valor. Caso contrário, eu teria elementos negativos. Vou usar o mesmo conjunto 1, 5, 2, 10 com o mesmo valor T13, só que a gente não tem mais o peso da mochila. A gente não tem mais o peso que a mochila aguenta. Tá bom? Para S0, eu sempre consigo fazer. Ou seja, se minha soma é 0, não importa o conjunto que eu tenho. É sempre possível. Agora, com 0 itens, eu não consigo fazer nada mais do que o 0. Isso é caso base. Ah, eu preciso lá no meu código setar isso dessa forma? Nem sempre, a maioria das vezes não. Estou trazendo por didática. Então a gente vai começar utilizando um item. E o que a gente vai fazer? Olhando nossa recorrência lá, a gente vai ver se na interação anterior a gente consegue chegar em um ponto que já foi feito, ou seja, da onde eu estou. Se eu subtrair meu valor atual, eu chego em um lugar que eu já fiz. Porque assim, ó, imagina que eu tenho os elementos 2 e 3. Eu consigo fazer 2, eu consigo fazer 3, eu consigo fazer 5. Mas como é que eu sei que eu consigo fazer 5 tendo 2 e 3? Se do 5 eu tirar 3, eu achar positivo para o 2, porque 5 menos 3 é 2. Se eu não consigo fazer 2, então não tem como eu chegar em 5 somando 3. Porque se eu tivesse feito 1, seria 4. Se eu tivesse feito 3, seria 6. Para chegar em 5 usando 2 e 3, eu posso tanto ter feito 3 e subtrair 5 do 2, que eu vou achar 3 na iteração passada como true. Então quer dizer que o 5 é possível de fazer também. Ou eu consigo fazer o 2, eu estou no S5 e estou tirando o 3. 5 menos 3 vai ser 2, e 2 é true. Então quer dizer que eu consigo chegar no 5 a partir do 2 utilizando o 3. É isso que significa. Então vamos lá, para a primeira iteração a gente vai usar o valor 1. A gente sabe que estando com a soma em 1, se eu tirar 1 na iteração passada, eu chego no 0. 0 é sempre possível de fazer. Então 1 também é possível de fazer. Agora se eu estiver no 4, por exemplo, 4 menos 1 é 3 na iteração passada. Eu consigo fazer 3? Não, então eu não consigo fazer 4 usando 1. Vida que segue. A gente vai usar o 5. No 5, quando eu chego no 6, 6 menos 5 é 1. 1 na iteração passada foi possível de fazer? Foi. Então 6 também é possível de fazer. Basta eu pegar o 1 e somar mais o 5 que eu estou. Quando eu chego na soma 5, 5 menos 5 é 0. Eu consigo fazer 0? Sempre consigo. Então 5 também está válido. Tá? Quando eu chego aqui no 1, no 0, não vai ter nada. Por quê? Porque 5 é maior do que 0, 5 é maior do que 1, 2, 3, 4. Então não vai entrar. Lembra que S tem que ser maior do que o valor. Se S for menor do que o valor, não tem o que fazer. Eu repito a melhor solução anterior. Aí vou achar o 2. No 2, quando eu chegar em 8, 8 menos 2 é 6. 6 é true? É, então 8 também é. Vou chegar no 7. 7 menos 2 é 5. 5 era true, então 7 também é. 6 menos 2 é 4. 4 era true? Não. Mas o 6 já era true, então eu mantenho. A mesma coisa para o 5. 3 não é true, mas 5 já era. Então eu permaneço, porque em algum momento eu fiz o 5. Quando eu chego no 3, 3 menos 2 é 1. 1 na iteração passada era true, então é true. 2 menos 2 é 0, sempre é true, então 2 também é true. Repete o resto. Para o valor 10, a gente vai ver que quando eu faço 13 menos 10, eu caio no 3. 3 era true? Era, então 13 também é. Mesma coisa por 12, a mesma coisa por 11. Quando eu chego no 10, 10 menos 10 é 0.
sempre posso, então 10 também é true. Depois do 10 aqui, tudo para trás vai ser repetido, né? Porque todos os valores são menores do que 10, então não preciso fazer mais nada aqui. Tá? Esse é o problema da soma de um subconjunto que pergunta se determinado valor é possível de ser feito. Neste caso, a resposta vai estar em dp de n, o valor. Vê? Todos que estão para baixo, os true nunca deixam de ser true, ele sempre é propagado. Só vão aparecendo os novos. Então, se eu quiser saber se 8 é possível de ser feito, então é dp de n 8. Se eu quiser saber se 13 é possível de ser feito, dp de n 13. E assim sucessivamente. O código, mesma coisa, né? Muito similar à tabela da mochila, que nem eu falei. A questão aqui é que é um vetor de booleano, tá? E aí eu tenho aqui, ó, dp de i s é igual a dp de i menos 1s, que no mínimo eu vou propagar o antigo. E aí, se a condição for atendida, né, se a soma do momento é maior ou igual ao valor que eu estou testando, então vai ser o anterior ou, né, a diferença que a gente fez. E aí, se eu estiver procurando o t, vai ser dp de nt. Assim como o problema que a gente fez lá da mochila não limitada, que a gente fez a tabela 2D, depois a gente comprimiu ela, subset sum funciona da mesma forma. Aqui ela está 2D, mas vocês não precisam dela 2D, de uma matriz bidimensional para resolver ela. Você pode simplesmente resolver utilizando uma matriz linha do mesmo jeito. Então fica como exercício vocês tentarem replicar esse problema do subset sum utilizando apenas uma matriz linha, né, em vez de uma matriz aí retangular. Bom, até o momento vamos parar aqui no subset sum. Vou deixar vocês com alguns problemas para irem estudando, e na próxima aula vamos estudar o problema do knapsack limitado, ou bounded knapsack, ou BKP, ou qualquer coisa do tipo assim. Beleza? Na próxima aula vamos ter uma aula dedicada apenas para este problema, pois ele apresenta algumas dificuldades a mais. É diferente de só ter 0 ou 1, é diferente de ter ilimitados. Então eu tenho uma quantia limitada que às vezes é grande demais, o que gera alguns problemas de performance. Tá? Então a aula fica por aqui, façam os exercícios e na próxima parte desta aula voltaremos com o bounded knapsack. Até mais.